Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 3, que fala aí dos eventos finais que antecedem a volta de Jesus. E na aula passada nós falamos sobre o alto clamor, você se lembra? E hoje nós vamos prosseguir este tema. Se você por acaso ainda não viu o estudo anterior, não tem problema, pode partir daqui, tá bom? E aí depois você pode voltar lá. Muito bem, combinado? Então vamos lá. O tema de hoje, relacionado ao alto clamor, ele vem falando sobre o fechamento da porta da graça, né? Então vamos entender que porta da graça é essa, e como ela é fechada. Eu já falei algo nos estudos anteriores e a gente vai falar aqui, vai trabalhar agora nesse assunto relacionado ao alto clamor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes eu vou pedir que você traga sua Bíblia, tá bom? Suas anotações, vamos deixar a palavra de Deus aberta, né? Para que faça sentido em nossa vida, não seja um livro fechado, mas sim um livro aberto, revelado, a palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações, tá bom? Muito bem. E você, claro, está convidado também a compartilhar esse conteúdo para seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, toda a sua rede de influência. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá para a aula de hoje. Antes vamos começar com uma oração. Feche seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque aqui estamos diante da tua presença e pedimos aqui, Pai, a tua direção. Que o Santo Espírito venha nos conduzir, Senhor. Nos dê humildade para compreender a tua palavra, Senhor, e aceitar aquilo que o Senhor diz para nós, porque realmente é o melhor, Pai, para as nossas vidas. E que possamos compreender, Senhor, a tua palavra nesta aula. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia. Cuida das nossas vidas, dos nossos corações. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Vamos então à palavra do Senhor. Olha só, nós temos aqui o fechamento da porta da graça. Então nós vamos falar aí sobre esse assunto. Só recapitulando aqui, então, nós tivemos aí o alto clamor, que é a nossa reação diante do decreto dominical. Você se lembra o decreto dominical? Que vai surgir, né? Num contexto aí de salvar o planeta, tá bom? Então vai ter uma necessidade de um dia de descanso, onde não vai haver mais poluição, né? Porque os carros não vão estar nas ruas, as fábricas vão se fechar nesse dia, então o planeta vai respirar melhor, olha só. Então, um dia de descanso, tanto para o planeta, também como as nossas vidas, né? E a gente vai poder pausar também nesse dia, repousar, né? Então, esse decreto vai vir com uma solução para o planeta. Mas a gente viu também na palavra de Deus que o dia verdadeiro de descanso é o sábado. A gente viu isso, né? E não é o domingo. Então, se for para ter um dia, que seja o sábado, mas na verdade isso não pode ser imposto, né? As pessoas têm que seguir a Deus de uma forma livre, né? De uma forma consciência, né? Da sua própria escolha, sem ninguém forçando nada, porque Deus não aceita uma obediência forçada. Deus, ele deseja que a gente busque Ele, que a gente sirva a Ele por nossa própria vontade, tá bom? Então essa é a ideia. Esse é o contexto aí de adoração ao Criador. Você adora ao Criador porque você reconhece que Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Então, por isso que inclusive nós estamos aqui. Então vamos lá. E aí vai vir nesse contexto de decreto dominical, aí vem a nossa reação. A reação dos filhos de Deus diante desse decreto, né, que nós chamamos o alto clamor. Muito bem, então vamos prosseguir daqui. Olha só, qual é a mensagem do alto clamor? Vamos ver qual é a mensagem. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 em diante. Então, nós vamos ver mensagem por mensagem. São três mensagens angélicas, e essas três mensagens, elas são as mensagens a serem dadas nesses últimos dias,
antecedentes à volta de Jesus. Então, olha só, a gente passeou na linha profética no reavivamento, despertamento, reforma, mudanças, selamento, selo de Deus, que tem a ver com o sábado, a sacudidura, o povo de Deus e todas as pessoas, na verdade, sendo sacudidas pelas tempestades da vida, pelas situações, os conflitos internos e tudo mais, é uma sacudidura. Mas quem tiver alicerçado na palavra de Deus, vai conseguir passar por essa sacudidura. A gente viu no contexto de uma casa sendo construída, você se lembra? Então, conforme a gente busca a palavra de Deus e pratica, a palavra de Deus diz que a gente se assemelha a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Aí veio as tempestades, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, mas a casa não caiu, porque ela estava construída sobre a rocha, diferentemente daqueles que não praticam aquilo que ouvem da palavra de Deus. É como se construísse a casa na areia. Então vem a tempestade, os rios, as ventanias, né? E aí vão contra aquela casa e a casa cai, né? Então que a nossa casa seja construída na rocha, porque quando vier a tempestade, né, a gente vai estar preparado aí firme, tá bom? Então olha só, a gente viu esses eventos aqui. Todos esses eventos aqui, eles caminham para aqui, o alto clamor. Então a gente é uma preparação para a gente poder fazer parte aqui, ó, desse movimento, né, do alto clamor, tá bom? Muito bem. E aí o que mais que a gente vai ver então? Então nós vamos ver a mensagem, essas mensagens. Que mensagens são essas, né? Então são 3 mensagens. Em especial a terceira mensagem é o ápice, né, das 3. Nós chamamos ela inclusive de alto clamor, tá bom? Então vamos começar desde a primeira mensagem. Está lá em Apocalipse capítulo 14, do verso 6 e 7. Olha o que diz. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, esse primeiro anjo, ele convida as pessoas a adorar a quem? Ao Criador que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebe aqui que essa mensagem é um anjo, é um mensageiro de Deus, levando as pessoas a adorar o Criador. E aí essa mensagem de adoração ao Criador remete ao quarto mandamento. O quarto mandamento diz que Deus separou o dia de sábado para a verdadeira adoração. O verdadeiro dia de adoração, porque nós adoramos a Deus todos os dias. Só que o sábado é um dia que Deus separou para que tivéssemos esse relacionamento com Deus integral de 24 horas. É um dia que nós comemoramos, inclusive, a criação, a criação de Deus, que Ele fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, e também nós comemoramos a salvação em Cristo Jesus. Então, por isso que fala, né? O Evangelho é eterno, o Evangelho é boas novas, é eterno. O que o Evangelho ele é eterno, ele não tem um tempo limitado, sabe? A ação dele, inclusive, é eterna, de salvação, inclusive. Então, nós temos essa mensagem, essas boas novas para proclamar a um mundo perdido. Que mensageiro é esse? Que anjo é esse que está proclamando essa mensagem? É você, somos nós. Nós somos esses mensageiros terrestres, porque anjo, ele está ligado tanto ao mensageiro celestial como ao mensageiro terrestre. E nesse contexto aqui, quem proclama essa mensagem são os servos de Deus, são os filhos de Deus, tá bom? Que estão proclamando, inclusive essa mensagem já está sendo proclamada, afinal de contas, inclusive eu já estou falando ela aqui no momento, né? Estamos falando sobre essa mensagem, tudo bem? Então olha só, essa mensagem ela vai ser levada a toda a terra, toda a nação, toda a tribo, língua e povo, vai alcançar todos. E a mensagem ela é o evangelho eterno, a salvação em Cristo Jesus, e ela nos chama para temer a Deus, respeitá-lo. Esse temer aqui não é de medo, tá bom? É de respeito, é de reverência, porque ele é o nosso Criador. E a mensagem continua dizendo, ó, dá-lhe glória, dá glória a Deus.
É vinda a hora do seu juízo. Que juízo é esse? Contra o mal, contra o pecado, contra a maldade, a destruição que o pecado ocasiona nesse mundo. Entende? Então Deus vai pôr um fim a tudo isso. E Deus quer salvar os seus filhos da condenação. Por isso que Deus chama para adorarmos o Criador, aquele que nos ama e cuida de nós. Tá bom? Então, essa é a mensagem. O contexto da mensagem é a adoração ao Criador que tudo fez e tudo faz e tudo fará. Tudo bem até aqui? Então, a primeira mensagem angélica é a mensagem da verdadeira adoração. Logo, a segunda mensagem fala do quê? Se a primeira mensagem fala da verdadeira adoração, o que a segunda mensagem fala? Vamos ver? Olha só. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu o quê? Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, ou da sua prostituição, como algumas outras traduções trazem, tá bom? Olha só, então esse mensageiro somos nós, né? Nós vamos começar a proclamar, e já estamos proclamando, né? A Babilônia vai cair, mas nesse contexto aqui, ó, caiu, caiu, Babilônia. Por que que ela cai? Ainda não caiu, tá bom? Mas vai chegar um momento que vai ser proclamado exatamente, ó, caiu a Babilônia. Por que que ela caiu? É porque a primeira mensagem ela foi levantada, foi anunciada, proclamada. Olha que interessante. Eu vou mostrar aqui mais detalhes para você. Ó. O segundo anjo, ele anuncia que o falso dia de adoração foi desmascarado pela verdade do sábado. Então a gente não precisa nem entrar em debates, discussões, sabe? Para poder comprovar que o domingo é o dia falso. É só falar a verdade do sábado. É só você exaltar o sábado que a mentira cai por terra. A falsa adoração cai por terra. Porque, como eu disse, inclusive hoje já se fala no domingo como um dia que deve ser sagrado, separado para adoração. Mas, biblicamente falando, não há esse dia, domingo, como um dia sagrado. Tá bom? Pode procurar aí na sua Bíblia, que você não vai encontrar nenhum texto que alterou o sábado para o domingo como um dia santo. Tudo bem? Então, olha só, esse anjo, esse segundo, ele fala assim, ó, caiu a máscara, né? A Babilônia, o que é Babilônia? É um sistema falso de religião, entende? E é uma confusão doutrinária. Mudou a verdade para a mentira. É o que a gente falou lá nos estudos anteriores, que haveriam de mudar os tempos e a lei mudou de uma tal forma que o meio religioso segue como se fosse uma verdade bíblica, e não é. E o que tem se falado que o domingo é um dia de adoração, mas como a gente viu, é o sábado. Então, quando essa verdade ela for anunciada, e ela já tem sido anunciada, então aí o que acontece? Nós temos a queda desse falso sistema de religião. Por enquanto, o que tem sido feito? Tem sido dado essa mensagem aqui, ó. Olha, adorem o Criador. Adorem a Deus, adorem a Jesus, o Espírito Santo. Jesus veio, morreu por nós, ele nos salvou. Então devemos honrar a Deus, temer a Deus, que ele é o Criador de todas as coisas e ele deixou um dia de descanso. Essa mensagem que tem sido proclamada hoje, porque é o contexto que nós estamos vivendo, porque ainda não caiu a Babilônia, mas ela vai cair. E ela vai cair num momento de confusão na Terra, entende? Um momento de decisão, onde vai ser estabelecido um decreto para você guardar um dia de descanso, que é o domingo. Então, quando surgir esse momento, então essa mensagem aqui primeiro vai fazer mais sentido ainda. E já pode começar a fazer sentido essa mensagem na sua vida hoje, tá bom? Se você começar a guardar o sábado como ele deve ser guardado, separar ele, não trabalhar nesse dia, não estudar nesse dia, estudos acadêmicos aí de faculdades, escolas, entende? Mas dedicar ao estudo da palavra de Deus, ir à casa do Senhor, ajudar as pessoas que estão necessitadas. Outra coisa, é importante ressaltar que nós precisamos fazer isso todos os dias, adorar a Deus, ir à casa dele, quando tiver os cultos, ajudar as pessoas, mas nos outros dias a gente tem as nossas atividades diárias que Deus nos deu força para ir atrás. E aí no sábado Deus pede para cessar as atividades.
e descansar. Esse descanso é um renovo, né? E se você começar a aproveitar isso agora, você vai ver as bênçãos que Deus vai te dar, vai derramar sobre você, tá bom? Muito bem. Então nós estamos aqui nesse caminhando para isso, né? Para que haja esse decreto dominical. Quando for esse decreto, essa mensagem aqui primeiro vai fazer sentido e a gente vai proclamando com mais poder do Espírito Santo que vai cair sobre nós, vai ser derramado sobre nós, e aí nós vamos dizer que então que a Babilônia cai, porque as pessoas vão entender, né? Quem não entendeu ainda vai entender. E aí vai poder tomar uma decisão mais clara, tá bom? E aí, por último, o ápice das mensagens, dessas três mensagens é a terceira. A primeira, olha só, a primeira fala da verdade do sábado. A segunda fala que caiu o falso dia de adoração, porque a verdade está sendo apresentada, que é o sábado. Olha que importante. E a terceira mensagem fala o quê? Ó? Não recebam a marca da besta. Vamos ver isso na íntegra? Olha só. Seguiu o terceiro anjo dizendo em grande voz, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só. Então nós temos aqui o alto clamor propriamente dito, né? Nós temos o terceiro anjo que clama, olha que interessante, ele clama e ama, né? Tem um amor no clamor, percebe? Amor no clamor. Nós vamos clamar às pessoas com amor, para que elas venham, elas possam compreender a verdade, né? Para que elas não sejam condenadas, né? Então nós precisamos ter a linguagem do Espírito Santo, é uma linguagem que traz, né, que acolhe as pessoas e não condena, tá bom? Então olha só, nós temos aqui o terceiro anjo que clama às pessoas que não aceitem o falso dia de adoração, a fim de que não sejam levadas à destruição pelo enganador. Proclamar essa mensagem será a nossa reação ao decreto dominical. Por quê? Porque o decreto dominical, o domingo como um dia de descanso, será a marca da besta. Será o sinal que identifica as pessoas, né, como contrárias ao dia de descanso, ao verdadeiro dia de descanso, que é o sábado. Então a gente viu nos estudos passados que quem recebe o selo de Deus é aqueles que guardam o sábado como um dia de descanso, entende? Que guardam hoje, né, nesse contexto final. Porque teve pessoas que já descansaram, né, no Senhor, mas não sabiam do sábado e não guardaram, não sabiam, mas eles viveram sobre a luz que eles tinham. Eles andavam corretamente, na luz, nos conhecimentos que eles tinham da palavra de Deus, eles seguiam, né? Agora, no contexto aqui dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, vai ter esse momento decisivo. Quem guardar o sábado vai receber o selo de Deus. Por que na testa? Você viu lá em Apocalipse 7, lembra, né? Que os quatro anjos estão segurando os quatro ventos para que nenhum vento soltasse sobre a terra. E aí, para que os ventos sejam soltos antes, precisa ser selado na testa o servo de Deus. Selado na testa. E a gente viu que o selo de Deus é o sábado, segundo Ezequiel 20:20. Muito bem. Então, na testa, por que o selo de Deus vai ser colocado na testa? Porque a testa tem um símbolo de razão, de decisão. Eu decido guardar o sábado. Então, como você decide guardar o sábado a partir de hoje, por exemplo, você começou a decidir, eu decido. Então, você está se preparando para receber o selo de Deus na testa. Em contrapartida, quem não aceitar o sábado, né, nesse contexto de decreto dominical e permanecer guardando o domingo, honrando o domingo como um dia sagrado, esses vão receber a marca da besta. E por que que a marca da besta vai ser colocada na mão e na fronte? Apocalipse nos fala sobre isso, né? Olha só, aqui esse texto ele fala que os que adoram a besta e a sua imagem e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 13 vai descrever para gente que essa marca ela vai ser colocada na mão
e na fronte. Quem aceitar na mão e na fronte é como se tivesse recebendo a marca da besta. Agora, como assim o domingo vai ser colocado na fronte e na mão? Bom, a gente viu que fronte tem a ver com a decisão. Então, se eu decido que o domingo é o dia de guarda, é o dia de descanso, o dia sagrado, é como se eu estivesse recebendo a marca da besta nesse momento. Entende? Nesse momento desse decreto. E a mão? Como que é receber o domingo na mão? Nesse contexto de decreto dominical, surgiu o decreto dominical. E aí você vai lá, aceita que o domingo é o dia de guarda. E você vai lá e ainda trabalha no sábado. Entende? Então é como se você estivesse recebendo a marca na mão, porque a mão tem a ver com a ação, né? Eu vou à luta, eu vou ao trabalho, né? Trabalho, olha só. Então, trabalhar no sábado, nesse contexto de decreto dominical, é como você estivesse recebendo a marca da besta na mão. Tudo bem? Na mão e na frente. Então, temos aí esse significado. E aí, por isso que é importante, né, ressaltar que nós precisamos já aprender a guardar o sábado hoje, já hoje receber as bênçãos de Deus, né? E aí, quando for lá na frente, a gente já vai estar preparado, né? E as pessoas que não tiverem esse conhecimento, e vai ter a oportunidade para elas no momento específico. Cada um vai ter a sua oportunidade. E se você já está recebendo essa oportunidade hoje, melhor que você já se prepare. Tudo bem? Combinado? E aí Deus vai te abençoar grandemente. Muito bem. Então temos aqui, ó. Aqui é o sinal na sua testa ou na sua mão. Aqui Apocalipse 14, 9 também fala, né? 9 a 12. Apocalipse 13 também fala, tá bom? Desse sinal na testa ou na mão. Muito bem. Olha que interessante, né? Os adoradores de Deus recebem o selo na fronte. Os adoradores da besta recebem na fronte e na mão. Por quê? Por que que os adoradores de Deus não recebem a marca, o selo de Deus na mão, por exemplo? Porque os adoradores de Deus, eles não vão estar preocupados aqui, ó, com dinheiro, né? Porque eles vão confiar em Deus, que Deus vai prover o sustento deles. O nosso sustento, né? Deus vai nos prover. A gente não vai ficar preocupado em perder emprego por conta do sábado, porque Deus vai nos sustentar. Se Deus nos disse que Ele é o Senhor do sábado, então Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar. Ele que pediu, então Ele vai providenciar tudo. É só a gente confiar. E o justo viverá pela fé. Tudo bem até aqui? Então, essa é a mensagem final. É o alto clamor. É um apelo que será dado nesse contexto de decreto dominical. E hoje a gente já está alertando as pessoas, ó, não receba a marca da besta quando ela vier, tá bom? Agora, essa terceira mensagem angélica, ela vai ter um apoio, né? Que apoio será esse? Que apoio será dado à terceira mensagem angélica para que ela seja proclamada com poder? Apocalipse 18, verso 1 e 2, que diz assim, ó, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, o quarto anjo aqui, ó, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu o quê? A grande Babilônia. Lembra disso aqui, ó, na segunda mensagem angélica? Ó, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, aqui, ó, esse momento é o momento em que o Espírito Santo vai iluminar toda a terra com a sua glória, o seu conhecimento. Então, vai ser um poder grandioso, para que o mundo todo seja anunciado, né, seja alertado sobre o domingo, que é um dia falso, para que ninguém receba esse dia. Pois esse dia falso de descanso é a própria marca da besta, que leva à morte eterna. Então vai ter uma oportunidade para todas as pessoas nesse momento para que não recebam a marca de Deus e sim sejam selados. E aí quando houver esse selamento completo, então aí vão ser todos protegidos contra as pragas que vão cair logo mais na frente. Então olha só que interessante, esse outro anjo é um grande poder que vai ser manifestado sobre toda a terra através dos servos de Deus, estão ligados a Deus, que já estão obedecendo a sua lei, estão entregues a Deus, aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então eles recebem um grande poder, e através deles a mensagem vai ser proclamada a toda a terra. E aí, esse anjo, na pessoa, representando aí, né,
o Espírito Santo com um grande poder que vai alcançar todas as pessoas, então vai dar um apoio à segunda mensagem, aí que vai cair mesmo Babilônia, entende? E aí a mensagem, qual que é a mensagem central aqui? Olha só que interessante. Babilônia caiu, né? Olha lá, Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram, se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha só esse texto aqui que eu coloquei, eventos finais. Babilônia tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É, como isso é efetuado? Obrigando os homens a aceitarem um sábado espúrio, um sábado falso. Ou seja, Babilônia ainda não deu de beber às nações do seu vinho. Você sabe, né, que o vinho ele tem um teor alcoólico que alcooliza a mente e você não pensa com clareza. Então é isso que vai acontecer de uma forma espiritual. Então vai ser imposto uma doutrina, uma regra que não é bíblica. Então vai confundir as pessoas, entende? E as pessoas não vão estar na sua razão, porque vão acabar aceitando. Porque imagina, aceitar uma mentira, não está na razão, entende? Então a pessoa vai ser obrigada a aceitar esse vinho falso, esse vinho alcoólico até, né? Porque vinho falso, né? Porque está alcoolizado, né? Não bebeu ali da palavra de Deus realmente, como deve ser bebido, né? A palavra de Deus, ela não tem álcool para você ser perturbado, entende? Ela é a verdade clara, como ela é. Então, isso que vai acontecer. Então, quando vier o decreto dominical, aí esse texto aqui vai se cumprir. Aí é como se Babilônia estivesse forçando, ó, bebe, aceita o decreto, porque é o dia certo de guarda. Então eles vão obrigar, então é como se estivesse dando a beber a todas as nações, tá bom? E aí nós temos aqui esse texto aqui de eventos finais, na página 186. Nesse tempo, ela diz assim: a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. E olha que bonito esse texto. Eu acho ele incrível. Eu gosto muito dele. É esse aqui, ó. Eventos finais na página 203. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Olha que promessa maravilhosa. Tanto você como eu, nós todos vamos fazer parte desse movimento de apressar a volta de Jesus, né? Apressando de um lugar para o outro. Você viu aí, ó, proclamando a mensagem do céu. É o poder do Espírito Santo, né, nessa pessoa aqui do anjo, do quarto anjo, né, que vai iluminar toda a terra. É a chuva serôdia, as gotas do conhecimento da palavra de Deus de uma forma que a gente vai tomar, sabe? A gente vai ver essa palavra, nossa, faz sentido, é ela, olha, eu vou aceitar. Eu vou fazer as coisas que você está me pedindo. Então nós vamos nos apressar de um lugar para o outro, ó, em todo o globo terrestre, para que a mensagem seja alcançada em todo o mundo. Lembra lá, cada nação, tribo, língua e povo? Né? Então, ó, será dada advertência. E aí vão ter sinais, prodígios, né? Curas, maravilhas, sinais. Né? Então, essa palavra sendo trazida à ação, porque a palavra de Deus tem poder, haja luz, ouve luz. Então nós vamos tomar contato com essa palavra de Deus, e vamos fazer maravilhas em seu nome para que as pessoas possam ver que a mensagem que está sendo dada é verdadeira. E, inclusive, nessa mensagem ela deve estar condizente com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Tudo bem? Porque até Satanás, né, faz fogo cair do céu. Ele faz sinais também. Mas a diferença entre os filhos de Deus e os filhos das trevas é que os filhos das trevas, na pessoa de Satanás e seus falsos profetas, eles são contrários à palavra de Deus. Eles não seguem a palavra de Deus. Então, nisso a gente pode ver quem está com a verdade ou não. Tá bom? E pelos próprios frutos. Pelos frutos os conhecereis.
Tudo bem? Então, olha só, nós vamos fazer parte desse movimento. E aí nós temos os pecados de Babilônia sendo revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, né? Tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido e milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Olha só que poder maravilhoso. E aí nós temos o ápice desse estudo, o estudo de hoje, tá bom? O que acontece após a proclamação da terceira mensagem angélica. Então, chegou o decreto dominical. A nossa reação diante do decreto dominical é anunciar às pessoas para que não recebam ele, não recebam esse dia como um verdadeiro dia de adoração, porque ele é a marca da besta, é o sinal da besta, tá bom? Então aí a gente vai proclamar a mensagem com o poder do céu, e milhares de pessoas, inclusive, vão se converter a essa mensagem, né? E aí o que vai acontecer depois disso? Olha só que interessante. João 16:13. Nós temos aqui o momento do fechamento da porta da graça. O texto diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, nesse momento, ele está indo nos corações para alcançá-los. Lembra lá em Gênesis, no primeiro capítulo, que fala que o Espírito de Deus ele paira sobre as águas ali, no processo da criação? E a gente sabe que águas são povos, em profecia. E a gente pode até fazer uma relação, que o Espírito Santo ele paira nas pessoas, nos corações das pessoas. Quando ele faz esse processo, ele paira, ele move os corações, guia-os à verdade, convence da justiça, do pecado e do juízo, na verdade, convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele tem todo um trabalho de ajudar as pessoas, trazer ali meios para que elas possam passar por um processo de purificação. Muitas vezes dói, né, dolorido, né? Quando a gente passa por provações, é o Espírito Santo que está nos moldando e a gente precisa largar algumas coisas, abandonar, ser transformados por Ele através de abandonos, através das práticas da Sua palavra. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Só que o que acontece? Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, vai ter um momento que ele vai ser retirado. E aí se cumpre essa palavra. Quem é justo, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, quando o Espírito Santo ele for retirado, não vai ter mais conversões. A última mensagem vai ter sido pregada. O último apelo vai ter sido dado. O último estudo encerrado. Sabe? Não vai ter mais sentido as palavras. Porque o que dá sentido a essa palavra, por exemplo, que estamos tendo aqui no momento, não sou eu, jamais. É o Espírito Santo. Eu apenas sou um servo, sou um instrumento. Falho, inclusive. Que constantemente preciso da misericórdia dele, do perdão. Cada dia ele me renova, me perdoa, as suas misericórdias são infinitas e eu prossigo ali num caminho. Senhor, me ajude para que eu prossiga segundo a tua vontade, a tua verdade. E aí o Espírito Santo me ajuda e eu passo essa mensagem e é o Espírito Santo quem convence o seu coração, até o meu coração, ele vai convencendo a todos. Mas se o Espírito Santo é retirado, se ele sai da terra, por mais que esse vídeo esteja gravado aqui na internet, se você e eu voltarmos a ele, nesse período que o Espírito Santo vai ser retirado, então a gente não vai entender a palavra, ela não vai nos confortar. Entende? Então só faz sentido hoje porque o Espírito Santo está aqui, entre nós. Mas quando ele for retirado, pode ser a mensagem que for. Você vai procurar um pregador, você vai procurar quem quer que seja. A pessoa pode falar o que quer que seja pra gente, não vai fazer sentido. Entendeu? Então, aí nesse momento é que a gente chama de o fechamento da porta da graça. Quem aceitou a Jesus como seu Salvador, vai permanecer salvo e protegido, selado. Aí que vem o selamento. E aí fechou a porta da graça,
né? Para quem não aceitou Jesus como seu Salvador, está perdido. Está perdido, tá bom? Infelizmente. E por isso que a mensagem de hoje é dada para que a gente não se perca, para que a gente permaneça e busque a Deus constantemente. Tudo bem? E aí, olha só esse texto que eu trouxe aqui para a gente. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio. E a gente repete o texto aqui, né? Quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Então o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Olha só. É. Então nós temos aqui, né, um momento em que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas é de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. É aqui a palavra de Deus, né, falando o que eu falei aqui agora há pouco. As pessoas vão procurar a palavra de Deus. Até vai ter lá no YouTube, ou vai ter pessoas que. Imagine, alguém chega pra gente e fala: abre aí a palavra, fala alguma coisa pra mim, eu preciso saber uma palavra de Deus. Por mais que a gente abra a palavra para essa pessoa, a gente vai falar, mas não estou entendendo, me ajuda, me ajuda, me conforte, eu preciso da palavra de Deus. Não, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Não, mas não tá fazendo sentido, sabe? Porque o Espírito Santo vai ter sido retirado, não vai nem adiantar a gente falar nada para essas pessoas. Entendeu? Vão correr de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão, e é esse momento que se cumpre essa profecia. Haverá fome e sede, não é fome de pão nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Por isso que o texto ele diz, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Lembra lá, foi a Baby Brasil, né? Baby do Brasil, algo assim o nome dela, me recordo bem, lá junto com a Ivete Sangalo, lá naquele trio elétrico, num carnaval. De repente ela começou a falar sobre isso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Já pensou? Deus entra em todos os lugares. Deus usa pessoas que a gente nem imagina que usaria, mas usa todos, né? Para salvar ela mesma e para trazer salvação para outras pessoas. Entende? É por isso que a gente não pode julgar ninguém. Deus está trabalhando com todas as pessoas, inclusive para tirá-las daquela situação. Então nós precisamos fazer apenas a nossa parte e sermos testemunhas de Deus para que com o nosso testemunho a gente possa alcançar outras. Lembrando que quando Jesus veio aqui na Terra, ele falou: eu não vim condenar o mundo. Por que Jesus não veio condenar o mundo? O mundo já está condenado, ele vai condenar o que se já está condenado? Ele precisa fazer o que agora? Salvar o mundo da condenação. É isso que ele veio fazer. Porque o mundo já está condenado. Não adianta eu tacar pedra já numa situação que já acabou, já não existe mais. Eu preciso ajudar, eu preciso salvar, acolher, né, para que a pessoa seja liberta daquelas trevas que ela está naquele momento. Entende? Então, é isso. Ela foi usada, essa mulher ela foi usada ali. Imagine pessoas que estavam ali, quantas pessoas que estavam ali que já foram cristãs uma vez na vida e se afastaram. Opa, a mensagem está aqui, ó, nossa, eu preciso, é um despertamento. Opa, desperta porque você precisa ser salvo, eu não quero que você seja destruído. É isso que Deus está falando, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Antes, ele deseja que as pessoas se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos. Então, esse é o apelo de hoje, né, para que a gente busque a palavra de Deus, para que no tempo certo a gente seja abastecido, né, quando o Espírito Santo for retirado, a gente vai estar abastecido da palavra dele e vamos estar protegidos e selados. E aí, o que acontece após o fechamento da porta da graça? Então, veja lá, veio o decreto dominical. E aí, no decreto dominical, nós temos a nossa reação, que o povo de Deus reage ao decreto dominical, falando que não é esse dia o dia da adoração, o verdadeiro dia é o sábado. Nós precisamos guardar o sábado. E aí, é claro, né, que
vindo o decreto dominical, você não precisa ficar preocupado em não trabalhar nesse dia. Pode descansar, não tem problema. Você pode descansar nesse dia. É um dia que eles estão pedindo para você descansar, mais um dia para descanso, não tem problema. A ideia é que você permaneça no dia de sábado. O sábado você precisa prosseguir, guardando ele. Aí você vai ter o sábado e vai ser o domingo agora. Aí no domingo você vai trabalhar em quê? Em salvar almas. É o trabalho missionário que você vai fazer agora. Aí você vai na casa das pessoas, das famílias, para abrir a palavra de Deus, conversar com elas, levar, olha, estão falando aqui é o domingo hoje, mas é o sábado, olha aqui, ó, tá escrito na Bíblia, né? Então é isso, tá bom? Então vamos lá, recapitular. Domingo, decreto dominical, e aí nós todos vamos ver, reagir, né? Falar, ó, o dia verdadeiro é o sábado. E aí vai ter esse momento para cada um decidir, né? Sábado, domingo, quando todos tomarem essa decisão, aí vem o quê? O fechamento da porta da graça. Aí ninguém mais muda de lado. Quem aceitou o selo de Deus é selado, e quem não aceitou é marcado com a marca da besta. Olha só, selo de Deus, Deus sela, né? A besta marca. Que coisa, né? Tem até uma diferença, né? O selo identifica, né? A nós como nosso Criador, nós pertencemos ao Criador. Marca você sabe, né? A história fala, né, que quando os escravos eles tinham lá seus donos marcavam eles com ferro, né? E era uma forma horrível de dizer que aquela pessoa era marcada, pertencia, escravo daquele senhor. Deus não é assim, Deus não trabalha assim. Deus salva, protege, cuida, né? Diferente do sistema de Satanás, que ele diz que protege, está ali junto, dá benefícios, dá isso, dá aquilo, mas o final é a condenação, a destruição. É isso que ele quer levar as pessoas, tá bom? E aí nós temos aí agora o que acontece após o fechamento da porta da graça. Nós temos aí Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então nós temos aqui, ó, o que acontece após o fechamento da porta da graça. São as pragas que vão cair. A gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Nós vamos falar sobre as pragas que vão cair. Mas depois das pragas, vai vir a volta de Jesus. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. É Jesus que testifica estas coisas. E aí nós temos essa grandiosa promessa que surge em meio à confusão, em meio às tempestades que vão vir. A natureza vai ser um rebuliço, né? Vai ter uma convulsão na Terra. E fora as crises, né, mundiais que vai acontecer, financeira, econômica, aí vai vir, a gente já estudou sobre isso, o anticristo, né, que vai vir com a solução para o planeta, e essa solução vai estar baseada em guardar o domingo para salvar o planeta, mas é uma grande falsidade. Aí vai ter uma perseguição para quem não guardar o domingo. Então vai ser um caos, vai ser uma perseguição, mas o texto diz: aqui está a perseverança dos santos, em meio a toda essa perseguição, essas tragédias que vão acontecer, os que perseveram, eles vão ser protegidos, vão ser guardados. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé de Jesus, aquela fé que Jesus confiava no Pai. Então precisamos ter essa mesma fé, confiar no Pai, que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Então a gente pode perder todos os benefícios aqui nessa terra. Pode perder emprego, pode perder casa, pode perder até a família, pessoas que vão perder família porque não vão aceitar e a família vai abandonar essas pessoas. Não importa, você está firmado em Deus. E é temporário essas aflições que nós vamos enfrentar aqui na terra. E logo estaremos com Jesus para todo sempre e logo. Surge no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, encimada pelo arco-íris do concerto. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor.
Ou seja, quando todos ouvirem o clamor e se decidirem entre o verdadeiro e o falso, aí as pragas caem para que o juízo de Deus seja manifestado, ninguém mais muda de lugar, de lado, as pragas assolam os adoradores de Babilônia, e após a sétima praga surge no céu essa pequena nuvem. É a nuvem que rodeia a Jesus, que vem com grande poder e glória para buscar seus filhos. E aí, enfim, o grande conflito terminou. Aí, acabou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Compreende? Todo esse sofrimento vai passar, vai acabar. E nós vamos estar para sempre com o nosso Deus, na eternidade. Enquanto isso, precisamos prosseguir, acreditar na palavra de Deus, se entregar a Ele, porque tempos difíceis vão vir. E se a gente já se preparar hoje, aproveitar as oportunidades, remir o tempo, aproveitar bem o tempo, enquanto a gente pode achar, né, a palavra de Deus, e aí a gente vai estar preparado para esses momentos finais e chegar aqui, ó, nesse término do grande conflito, e viver para sempre com o nosso Deus. É o seu desejo? É o seu desejo de estar junto com o seu Deus por toda a eternidade? Olha só, Deus preparou algo que a gente nem imagina. Jamais passou pelo coração humano. A palavra de Deus diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você ama Deus? Eu, Isaías. Isaías, você ama Deus? Sim, Senhor, eu te amo. Eu quero a cada dia te buscar mais e mais. E aí eu peço até perdão, Senhor, pelos meus pecados, minhas falhas. É isso que nós devemos fazer. Cada dia colocar nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos libertar do pecado, da destruição que há nesse mundo. Então esse é o nosso desejo, né? A nossa oração. Nesse momento eu peço que você feche seus olhos e juntos vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra e compreender, Pai, os últimos acontecimentos que envolvem a tua volta, Pai, o teu retorno. Já falamos aqui todos os eventos, Pai, que antecedem a tua volta. Agora precisamos dar e nos preparar a cada dia mais, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Que cada pessoa que tem contato, tiver contato com esse vídeo, esse material, Pai, possa receber do teu Santo Espírito toda a influência necessária, Pai, para que haja uma conversão, um arrependimento dos pecados e uma volta a Ti, Pai, aos Teus caminhos. Nos ajuda, Senhor, e que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar essa mensagem a outras tantas pessoas, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o Seu desejo é salvar todas as pessoas para que todos cheguem a arrependimento e se voltem para Ti, para que sejam livres, libertos, Pai, da destruição do pecado, da destruição do mal, da destruição de Satanás, Pai. Nos ajuda, nos leve, Senhor, de volta para Ti, nos guarde em Teus braços. Obrigado por tudo, Senhor. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e que possamos a cada dia nos preparar para a volta de Jesus. E aí nos encontramos aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Que nós vamos falar sobre o que vai acontecer aí detalhadamente sobre depois do fechamento da Porta da Graça, tá bom? Então até o próximo estudo. Um grande abraço e te espero lá.